você viveria sem o produto ou serviço que essa empresa oferece? Então, se você refletiu e a resposta for não, eu não viveria, então essa empresa é perene. Aí você pode viver e falar, pô, Lu, então a Ambev é perene, eu não vivo sem a minha cerveja. Não, calma aí, essa foi uma demanda criada para você. Pô, Lu, mas hoje eu não vivo sem Netflix. Também é uma demanda criada para você. Né? Há cerca de 5, 6 anos atrás, você não sabia que precisava do Netflix. Né? O que a gente quer com isso? Quer dizer com isso? Não viveria sem o produto ou o serviço. Se o Netflix falir amanhã, poxa, eu vou ficar muito chateada, mas tem diversas outras opções. Tem o Disney Plus, Paramount Plus, não sei o que lá Plus, Amazon Prime, blá 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 Prime, HBO, enfim, milhares de opções, tá? Então, se o Netflix falha amanhã, ninguém vai ficar desesperado aí. A mesma coisa a Ambev, você tem outras opções de não só de cerveja, mas outras opções de bebida. Agora, experimenta, por exemplo, chegar para a Sabesp no final do mês e falar, olha, Sabesp, é o seguinte, eu estou achando essa conta aqui meio salgada, viu? Vou pagar não. Ela vai lá e ó, corta a sua água, tá? Então, aqui a gente chegou no BEST, para vocês nunca mais esquecerem, os 5 setores perenes, tá? Por que a gente fala sempre desses 5 setores? Porque a Bolsa é um universo de mais de 400 empresas listadas. Nem a gente que trabalha em ambiente de Bolsa conhece essas 400 empresas e já parou para analisar tudo isso. Então, obviamente, é para desenvolver um filtro, principalmente para quem está chegando agora. São setores mais fáceis da gente analisar, porque eles estão no nosso dia a dia. Eu duvido que agora, toda vez que você não abrir a torneira, você não vai lembrar, puta, isso aqui é uma ação best, tá? Então, vamos lá, repete com a gente. B de banco, E de energia, S de seguro e saneamento e T de telecom. E aqui eu faço 2 adendos. Quer dizer que é só fechar o olho e comprar qualquer empresa que estiver nesses setores? Não, vocês precisam conhecer as empresas individualmente. É apenas um filtro inicial, ok? Segundo, quantas empresas eu tenho que ter de cada um desses setores? Será que nenhuma empresa fora desses 5 setores é perene? Também não, pessoal. Existem exceções em alguns outros setores, mas obviamente a gente não tem como colocar aqui, inclusive uma brincadeira que a gente sempre fala. O pessoal fala, poxa, mas o setor agro não é perene? A gente brinca, poxa, é perene, mas senão não ia dar certo o acrônimo, ficaria besta, né? E aí, obviamente, não sei se vocês gostariam desse acrônimo, desse resuminho para nunca mais esquecer. Mas basicamente é isso, é a gente aprender a ter uma leitura. Eu vou dizer para vocês, investir em bolsa de valores, pessoal, a coisa mais importante que tem é conhecer o business, conhecer o que a empresa faz, tá? Tem gente que eu aposto que tem empresa de energia, mas não entende como é o mecanismo do setor, tá? Mesma coisa o saneamento. Então, procurem se aprofundar, principalmente no site de RI. Ali tem tanto conteúdo, tá? Tanto que às vezes é até um pouquinho. Você não sabe por onde começar. Mas faz o seguinte: começa pelo o que a empresa faz, nossa história, ou enfim, nossos produtos. Se vocês não entendem o que essas empresas fazem, vai ser muito difícil de vocês seguirem um raciocínio e chegar eventualmente em uma conclusão se essa empresa é para comprar ou não. Tanto que para a gente, pessoal, a gente só chega na análise do dividend yield no final, tá? O dividend yield, ele vai dizer para mim se essa boa empresa é um bom investimento. São coisas muito diferentes. Você pode ter uma excelente empresa que você adora, que você conhece, mas que ela tá cara. Então, ela não é um bom investimento necessariamente neste momento, tá? Então, são algumas pequenas nuances que é muito importante que vocês compreendam aqui, tá? E indo direto ao ponto, como que a gente fala, então, no final das contas? Bom, legal, essa empresa é bonita, distribui dividendo, é perene, consolidada no mercado, barreira de entrada, fluxo de caixa bombando, consegue reinvestir, consegue me pagar bons dividendos. E agora, tá caro ou tá barato?
E aí sim, a gente usa o nosso filtro de dividend yield mínimo de 6% ao ano, tá? Esse número 6% ao ano foi um parâmetro que o Barsi escolheu lá atrás, no início da estratégia, acabou não mudando mais para que esse parâmetro não fosse perdido ao longo dos anos, ok? E outra coisa importante, esse número ele não se associa com a Selic, com inflação, com nada disso. Por quê? Justamente em períodos de inflação que a gente consegue ver que as empresas que estão listadas na bolsa, pessoal, conseguem repassar, elas são líderes de mercado, lembrem-se disso. Pega a fatura aí da sua conta de energia, vê que tarifa que tá bandeira vermelha. Eles estão passando os custos da inflação na receita. E amigo, você não tem o que fazer, você vai ter que pagar esse boleto no final do mês. Então, as ações, eles são considerados bons investimentos em períodos inflacionários. Só que o que acaba acontecendo também neste mesmo período? Se a inflação sobe, a taxa de juros precisa subir para equalizar essa situação, para tentar frear a inflação. E aí muitos investidores acabam fazendo a conta. Bom, para que eu vou ficar na bolsa tomando um risco de 6% ao ano em dividendo se eu posso conseguir 7% aqui na Selic? Tá? Então, façam essa pergunta a vocês mesmos. O que é mais arriscado? Já falamos no episódio 1. Você emprestar para o governo, emprestar para os bancos, porque é isso que você faz quando você vai para a poupança, quando você vai para a renda fixa e quando você vai para o título direto, ou você prefere investir, ser sócio de boas empresas, que é o que o governo faz, inclusive. Tá? Então, a gente acha menos arriscado investir em boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços. Então, dito isso, a gente coloca lá 6% como uma métrica anual, tá? Lembrando, pessoal, que não é garantido que vocês tenham esses 6% ao ano. Em 2020, muitas empresas tiveram que, por questões emergenciais, não pagar 6%, né? E mesmo assim a gente não vendeu, a gente continuou comprando. Por quê? No longo prazo, a ideia é que a sua rentabilidade mínima por ano, quando você olha historicamente, seja de 6%. Aqui a gente não está contando aquela parcelinha que é uma consequência de uma boa escolha de carteira, que é a valorização do ativo. O patrimônio é muito legal, mas ele vem como uma consequência da gente não pagar caro. Para a gente, nessa estratégia do jeito Barsi de investir, o que é não pagar caro? É uma ação que nos remunere no mínimo 6% ao ano em dividendos. E aí a continha é feita de uma forma bem básica, tá? A gente pega a continha do dividend yield e simplesmente troca ali o numerador e o denominador. Então, o que a gente faz? Geralmente, isso aqui, pessoal, obviamente, não tem como a gente passar esse conteúdo de maneira aprofundada, porque lá no Jeito Barsi de Investir a gente demora 30 horas para, obviamente, explicar todo esse racional, mas de maneira muito rápida, você pode pegar o dividendo projetivo para o ano, ok? Ou a média dos últimos 5 anos pago por ação, e você divide por 6%. Eu vou repetir. Fiquem tranquilos, peguem papel, caneta, anotem aí. A gente pega o dividendo por ação projetado por ano ou a média dos últimos 5 anos do que foi pago também em dividendos, proventos em geral, a soma de dividendo com JCP, média dos últimos 5 anos por ação. E divide isso por 0,06, que é 6%. Qual vai ser o resultado dessa conta, pessoal? O resultado dessa conta vai ser o famoso preço teto. Lu, Fabião, Felipe, o que é o preço teto? Ele é o preço justo? Não. O preço teto é aquele preço, é o limite máximo que você vai poder pagar por determinada ação para que ela muito provavelmente, não é certeza, para que ela muito provavelmente te dê 6% ao ano em dividendos. Ok? Essa é a conta. Então,
Basicamente, pessoal, até inclusive, Joe, se você puder voltar para mim no slide anterior, pode até ficar um pouquinho mais visual para o pessoal. Nesse exemplo aqui, ó, R$15. Percebam que o yield é de 6,7%. Então, quer dizer, para essa empresa que paga R$1 de dividendo, o preço teto ele é muito próximo desses R$15. Sendo um pouquinho mais específico, ele seria de R$16,66. Por quê? Se você pagar até R$16,66, a chance de você ter um dividendo maior que 6%, não só neste ano, mas daqui em diante, em média, nos próximos anos, ele é muito alto, ok? E aí vocês percebam, ó, quanto maior o yield, menor o preço, mantendo, obviamente, o dividendo constante aqui. Mas lembrem-se, boas empresas, tá? E destes setores especificamente que nós estamos falando, a tendência é que o dividendo se mantenha no mínimo estável ou de maneira crescente, tá? E isso, obviamente, vai fazer com que a remuneração em dividendos para vocês seja cada vez maior em relação ao preço que vocês pagaram. É o famoso yield on cost aí.